Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Podeis tomar os vossos assentos? Meus irmãos, me escute por alguns minutos. Nós acabamos de fazer a leitura que fala de um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. Esse tanque, as pessoas acreditavam que de tempo em tempo descia um anjo e movimentava com as águas, e o primeiro que ali descesse era curado. Havia essa crença. A Bíblia não está dizendo, a Bíblia está apenas relatando uma crença que havia naquela época. E diante dessa crença, no mundo cheio de enfermidades e doença, as pessoas corriam para aquele lugar. A Bíblia diz que ali ficava uma multidão de pessoas. Mas eu gostaria que você se atesse a um detalhe muito importante. Esse tanque ficava ao lado do templo. Esse tanque, cheio de crenças, ele ficava do lado do templo, muito próximo do templo. A pergunta que eu faço é a seguinte: o que levou esse homem? O que levou esse homem a ficar na beira do tanque por 38 anos, esperando uma cura? Por que esse homem não foi para o templo? Não existe nenhum relato que alguém foi curado naquele lugar. Não tem nenhuma prova, não tem nenhum texto dizendo que alguém foi curado naquele lugar. Era uma crendice. As pessoas acreditavam e por essa razão eles iam para ali. Tanto é que ele ficou ali 38 anos. Não são 38 dias, nem 38 meses, são 38 anos. E aqui eu quero chamar a tua atenção. Por que ir para o tanque se eu posso ir para o templo? Por qual razão? É muito fácil a gente aqui dizer: ele estava errado, ele se equivocou. Com certeza estava errado e equivocado, mas tem uma razão, tem um motivo, porque esse homem escolheu o tanque ao invés do templo. Por qual razão? A razão e o motivo é porque o templo, apesar de ter o nome de casa de Deus, Deus não estava mais no templo. O que fazer no templo se Deus não está lá? O templo estava corrompido. Lembra de quando Jesus entrou e chicoteou os vendedores e cambistas? O templo estava assim, corrompido. Os sacerdotes, os pastores, todos estavam corrompidos. Se Deus não estivesse aqui, nenhum de nós estaríamos aqui. A razão pela qual saímos de casa para estar aqui é por uma única razão: porque Deus está neste lugar.
Você se lembra o que estava acontecendo naquela época? Um alto funcionário do governo da Etiópia, o eunuco, lá na Etiópia, ele sentiu um desejo muito grande de conhecer Deus. E lá na Etiópia ele perguntou: aonde é que eu encontro Deus? Alguém disse para ele: o único lugar que você vai encontrar Deus é em Jerusalém. Jerusalém é o centro espiritual do mundo. Jerusalém era a capital espiritual do mundo. E ele fez uma longa viagem da Etiópia para Jerusalém, em busca de Deus, sedento, faminto. Eu quero Deus. Ele era um homem rico, um alto funcionário do governo da Etiópia. Fez essa longa viagem, uma viagem cansativa para um homem do nível dele, mas ele queria se encontrar com Deus. E deram o endereço certo: Deus está em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, depois de uma longa viagem, ele descobre que Deus não estava em Jerusalém. Deus não estava mais no templo. O templo estava corrompido, e aquele homem decepcionado voltou para a Etiópia. Só não voltou vazio porque Deus usou Filipe e mandou Filipe para o deserto para encontrar com aquele homem e dar as respostas espirituais que ele precisava. A igreja, ela precisa fluir em milagres. Irmão, você não tem ideia da foto do pé da irmã Alessandra. Quando, irmãos, eu sou pastor, eu fui visitar uma pessoa hoje. Quando eu cheguei na casa dela, a primeira coisa que ela falou: mas os pastores falam que vem, que vai e que vem visitar, eu estou abandonada. Eu falei: como é que é? Os pastores não. Eu não. Se demorou, foi porque alguém demorou para me avisar. Porque quando me avisou, eu vi no dia seguinte. Na nossa igreja não é assim não. Na nossa igreja não é assim não. A igreja precisa fluir em milagres. Se você ver a foto do pé da irmã Alessandra, quando ela me mostrou, eu fiquei desorientado quando eu vi aquela cena. Aquela cena, ela iria perder de fato o pé. Só não perdeu porque esta igreja, ela flui em milagres. Esta igreja, ela flui em curas. Aqui não é só ir à igreja, aqui é vem para receber o teu milagre. O que eu quero dizer para os irmãos? Eu já estou morando na cidade de Valença há quase 8 anos. 8 anos pagando aluguel. Eu fui somar a conta do aluguel que eu já paguei. Irmão, dá para comprar um carro zero, de luxo. Eu falei: Senhor, isso não está certo. Não está certo. E eu comecei a orar. Comecei a buscar a Deus. E comecei a ver alguns terrenos. Eu fui ver um terreno. E o terreno estava 85 mil. Eu não sei o que tem nessa cidade, mas os terrenos aqui é a preço de ouro. Você quer ver uma dificuldade com respeito a isso? É só você entrar nas casas. Vem do avô, passa por pai, depois passa por filho, depois passa por neto. Porque aqui é difícil comprar um terreno. Aqui é difícil. A gente tem que orar muito para esses jovens aí que ganham salário mínimo. Tem que orar.
Se Deus não fizer o milagre, não compra. Não compra. Eu sou muito trabalhador. Cadê o Igor sofre na minha mão? Eu sou muito bom de serviço. E esses meninos que trabalham comigo, eles sofrem. Mas mesmo assim, trabalhando muito, eu não tinha 85 mil para comprar um terreno. E eu pedi duas coisas a Deus. Primeiro, eu preciso de um terreno. Segundo, eu preciso sair do aluguel. E isso até dezembro. Até dezembro. 85 mil. Eu não sou empresário, como Saulo é. Eu não tenho freio de ventos, como o Gustavo tem. Eles têm dinheiro, eu não tenho. Mas continuei orando. E sabe o que aconteceu? O terreno que custava 85 mil caiu para 30 mil. Você já viu algum terreno vendendo a 30 mil em Valença? Não existe. Aí eu fiquei me perguntando: por quê? Assim, por que você não está orando? Você não está buscando? Eu fiz isso por tua causa. Você está achando que o seu Deus não pode? Não, mas o médico falou. Que médico, irmão? A gente não vive de diagnóstico. A gente vive pela fé. A gente vive da palavra que foi ministrada sobre a nossa vida. O que manda na nossa vida não é a palavra do médico, não é a palavra do advogado, não é a palavra de juiz. O que governa a nossa vida é a palavra de Deus. Por que você fica desesperado, angustiado, achando que não vai conseguir? Existe uma palavra de vitória liberada sobre a sua vida. Se crê nisso, creia nisso, e Deus vai te dar vitória. E assim foi. Nesse presentinho que Deus me deu, eu ganhei 55 mil reais. 55 mil reais. E o aluguel? Eu precisava sair do aluguel. Pagando aluguel todo mês. E eu queria sair do aluguel em dezembro. E eu saí em outubro. Para a glória do nome do nosso Deus. Deus ainda faz milagres. Você precisa crer. Sabe por que a importância de se falar? Tem gente que gosta. Eu fui visitar, cadê o Luiz Ricardo? Eu fui visitar o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo é pobre, olha. Se bobear, eu ganhei mais que ele. Aí, ele começou lá na casa dele a contar o testemunho dele. Ele não sabe disso. De como ele comprou a casa dele. Ele disse que comprou a casa sem dinheiro. E eu fiquei olhando aquilo. Naquele dia, Luiz Ricardo, que eu saí da sua casa, eu saí decidido. O testemunho dele motivou a minha vida e eu saí decidido. E com essa fé que eu alcancei lá na casa dele, ouvindo o testemunho dele, Deus me deu algo que não existe nesta cidade. Não tem. E vou dizer para os irmãos: se aparecer mais terreno de 30 mil reais, pode trazer para mim que eu compro. De 30 mil eu compro, 30 mil, 50, 60, 70, 80. Só falar para mim. Jesus é maravilhoso. Jesus é bondoso. Que Deus abençoe a igreja. O presbítero Natan falou assim para mim: pastor, eu achei que não ia vir ninguém, porque a gente gosta do culto de pedir, que é o culto da campanha, mais de agradecer. Eu disse: Natan, é porque
lugar que aquele homem estava, o tanque, era um lugar que ficava cheio de pessoas doentes, acabados, sangrando, sem poder andar, sem poder ir no banheiro. Um lugar conhecido pela imundície. Você já viu como é um hospital? Quem gosta de hospital? Irmão, quando a gente vai no hospital, quando eu chego em casa, minha esposa, que a gente sempre vai visitar uma Alessandra, várias vezes visitar uma Alessandra. E vou aproveitar e dizer aqui, ó, o irmão Adelino morreu e ninguém foi no sepultamento dele. Essa igreja não tem essa característica. O irmão Adelino morreu e ninguém foi no sepultamento dele. Ninguém gosta de hospital. Quando eu vou no hospital, eu já entro dentro de casa, já vou tirando a roupa toda. E quando vai no cemitério, do portão a gente já vem tirando o sapato, a calça, já vai arrancando tudo e já deixa tudo lá de fora. Ninguém gosta de hospital. E olha que o hospital tem faxineira, hospital, irmão, a irmã que trabalha lá eu fui no sepultamento lá, ela estava lá, ela trabalha lá. Quando eu olho para a irmã Elizabeth, eu estou assim de longe, de minha praça cruzada. Quando eu olho para a irmã Elizabeth, eu fiquei a caneta assim, falei, Elizabeth, irmão, com uma Bíblia desse tamanho, lá na boca da sepultura, aonde o defunto estava descendo, uma Bíblia desse tamanho, eu falei, olha, ela está trabalhando e está com a Bíblia na mão, fazendo um trabalho espiritual, acompanhando a família, como o Renatinho. Não, você sabia que o Renatinho morreu? Você sabia que o Renatinho morreu? Renatinho, você estava na cadeira de roda aí, Renatinho morreu. O Renatinho, eu encontrei o Renatinho jogado no chão, no meio da rua, se arrastando. Eu convidei ele para vir na igreja. Ele veio, aceitou Jesus, estava alegre, estava feliz. Ele já até entrava no carro sozinho, saía sozinho. Deus estava abençoando a vida dele. Mas o Renatinho, a irmã dele, está ali. O Renatinho aceitou Jesus para ser salvo. Já pensou, Natan, se a gente recusasse? Irmão, você tem ideia do que é botar o Renatinho nas costas? Igor, Christian, você tem ideia? Irmã, como é que a gente subia a cadeira de roda no morro desse tamanho, empurrando ele? E quando ele agarrava na cadeira de roda, ele soltava. E quando ele dizia assim para o Gustavo, quero ir no banheiro, o tempo todo. E se a gente ignorasse? E se a gente não fosse igreja? E se a gente não exercesse o nosso papel? Aonde estaria a alma dele? Aonde ele estaria nesse momento? Nós estamos tratando de algo muito sério. A alma das pessoas, o futuro eterno das pessoas. Eu fiquei muito triste porque eu queria ver o Renatinho andando, mas aceitei da vontade de Deus, que foi muito melhor do que a nossa vontade, levar ele para o céu. Você não tem ideia do que Jesus está disposto a fazer para te abençoar. Você acha que era fácil entrar nesse lugar? Esse lugar é um lugar pedido. Esse lugar é um lugar podre. Esse lugar era um lugar insalubre. Esse lugar era um lugar mal cheiroso. Ninguém gostava de entrar ali. De repente, Jesus disse para os seus discípulos: vamos passar lá no tanque. Os discípulos olharam para ele: mas no tanque, mestre? Aquele lugar não dá para passar ali. Aquele lugar é sujo, imundo, é podre. Jesus disse: eu preciso passar lá. E quando Jesus entra naquele lugar, ele encontra um homem
cachaceiro, tinha pudim de pinga. Como é que fala mais? Pudim de pinga, cachaceiro, usando pé de cana. Tinha irmãos aqui que a perna estava dessa grossura, irmão. Jesus salvou, libertou. Né, evangelista? Daí, homem de Deus, pai baterista, servo do Senhor, foi liberto. De vez em quando ele conta o testemunho dele dando aula. O que Jesus fez na vida dele e tem feito na vida de todos nós. Se coloquem de pé.